havia uma visão ali de planejamento estatal, até muito mais estatal do que é hoje. E o resultado foi péssimo. Dá um exemplo aqui. Da cabeça do planejador estatal, vamos criar regras que vão valer para todo o país e que vão guiar o desenvolvimento das nossas cidades e da urbanização. Foi criada uma regra de que todos os apartamentos a serem feitos pelo Estado, e todos eram feitos naquele momento pelo Estado, deveriam ter pelo menos 1 hora de sol por dia, no momento que tivesse menos sol no ano. Então, esse era o critério. Só que acontece, na época, mais ou menos, os prédios dificilmente passavam de 5 andares na China por uma questão de energia, de abastecimento, elevador. Então, quase todos esses conjuntos habitacionais tinham 5 andares. Se você tem 5 andares em angulação do sol para pegar aqui no primeiro andar de baixo, você, com base no sol, você acaba fazendo a distância entre os blocos. Só que a regra é tão da cabeça do planejador central que desconhece, as diferentes realidades de cada cidade, que conforme a latitude, isso varia. Então imagina que na China isso aconteceu, Pequim e as grandes cidades ficavam mais ao sul. A China tem mais pessoas e já tinha naquele momento mais ao sul. No sul, por causa da posição do sol, Vilela, por causa da posição do sol, os blocos tinham que ser mais distantes do que no norte da China, porque a latitude muda. E aí você pega, os conjuntos ainda estão lá. Você vai comparar os dois, os blocos são mais distantes. Então imagina que na cidade chinesa, onde tem mais gente, ou seja, você precisa acomodar mais pessoas, os blocos são mais distantes. Então, para 10 mil pessoas, no sul você tinha que fazer condomínios mais largos e no norte você consumia menos terra, o que não faz sentido. Era uma lógica, sinceramente, porca que entregou um resultado ruim. E aí com as reformas guiadas para o mercado, sobretudo na década de 80, a China, claro, as terras são públicas, mas em Singapura também e não é um país socialista. Então a gente pode seguir esse modelo. Tem países capitalistas que seguem o modelo de terras públicas. Você faz ali uma cessão por 70, 80, 90, 100 anos. No momento que a China faz isso e abre para o mercado e faz leilão, eu acho que poucas coisas podem ser tão guiadas pelo preço quanto o leilão, porque quem paga mais leva o direito de construção. E aí sim, de fato, a China começa a ter, captar investimento, e aí o modelo de financiamento a gente vai debater, mas ele começa realmente a guiar por preço. E não tem, aqui na esquerda brasileira, eu debato muito isso dentro da Câmara, tem um desespero com prédios de 8, 9 andares, né? E aí até parte do PCdoB carioca, do que eu acompanho lá, e PT, PSOL, vão e abraçam, o prédio. Não, essa casinha não pode ser demolida para fazer um prédio. E a China, pós-década de 80, foi 15, 18, 20, 25 andares, 30 andares, porque se não for interessante para o investidor e não tiver escala, o preço não fica barato. Tem que ter escala. E aí parte do que, porque um metro quadrado, por exemplo, no Rio de Janeiro é tão caro, porque a gente não deixa, boa parte da cidade, sobretudo na Zona Sul, onde tem grande demanda, construir mais alto, construir maior. Eu até reconheço, e a China, após a década de 80, após a abertura para o mercado, e seguindo por preço, deixou fazer. Os índices de construção na China são muito mais generosos que o do Rio de Janeiro, mas muito mais. Isso impacta o metro quadrado, porque é escala e atração de capital. Então, e aí, na minha opinião, é isso. Quando a China passa a se guiar por critérios de mercado, aí sim, você tem um processo de urbanização robusto. Quando era o planejador central, tirando a regra da cabeça dele, o resultado foi horroroso. Não fazia sentido. Pedro, eu acho que primeiro que o socialismo e o capitalismo, é a questão do preço, a formação de preço, o cálculo econômico. Não é por aí que você vai diferenciar capitalismo e socialismo. Porque diferenciar uma coisa da outra é quem manda. No capitalismo são bilionários, são medos de pessoas, quem tem dinheiro para comprar voto. No socialismo, é o Partido Comunista, que por sua vez acaba aqui por si só representando toda a sociedade, até por conta da sua... No caso da China, ele é um partido muito amplo, vamos dizer assim, Então é quem manda, ou seja, o que é fundamental na China, as pessoas falam do mercado, é um mercado socialista, diferente do mercado capitalista, ou seja, é uma economia de mercado orientada ao socialismo, o que significa que esse mercado é controlado pelo Partido Comunista, ou seja, ele não anda cegamente por aí, E a formação de preço na China é cada vez mais, essa é uma tese que eu vou levantar no meu próximo livro, que eu estou levantando, é o seguinte: essa dicotomia falsa, na minha opinião, de mercado e plano, ela desaparece na China hoje. Não existe mais, a ação da lei do valor é muito restringida hoje na China. Por conta do quê? Por conta do avanço da propriedade pública do meio de produção sobre o setor privado, que aliás eu acho que é cada vez menos privado na China, ela se tornou público. Então acho que essa é uma questão que eu acho que é fundamental, que a diferença entre as duas coisas está no poder político, Evidentemente que a China, como a propriedade pública de produção, ela é a mola mestra do sistema, ou seja, os grandes conglomerados públicos, eles é o que gera o efeito de cadeamento para o setor privado ou no público e gera o ciclo de acumulação de economia, ou seja, seria um capitalismo muito estranho,
e uma economia de mercado muito estranha. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, falar da era Mao Tse Tung é muito complicado do meu ponto de vista, e comparar com 78, primeiro que os chineses não reconhecem isso. Né? Os chineses não falam, olha, a partir de 78 aconteceu isso, não. Eles veem um seguidor de Coelho fala que é processo histórico, mas é processo histórico, né? Ou seja, é um jardim de infância de construção do socialismo, começa em 49, sob amplas restrições, ou seja, a China cercada pela União Soviética e pelos Estados Unidos, a China não era reconhecida por nenhum país do mundo, a China ameaçada de guerra, o Mao Tse Tung não tinha muita opção. De ser invadido, inclusive, a China, né? A não ser fazer o processo de urbanização rural. Tanto é que ele leva as indústrias do litoral para o interior da China, por conta da possibilidade de guerra, né? Então, tudo isso, Pedro, eu acho que o socialismo, o processo de urbanização sobre o socialismo, as características chinesas de urbanização, você trouxe aqui uma parte, né? Existe um todo, né? O todo é que é o seguinte, Mao Tse Tung, ele criou as condições urbanas para o salto para 78. Por exemplo, uma das características chinesas é a industrialização rural. Então, a China hoje é um país industrializado em todas as suas regiões. Muito por conta do processo de urbanização criado por Mao Tse Tung lá atrás. Então pode ter tido essas loucuras que você colocou, é verdade. Isso aí eu não tenho o menor problema em falar que o socialismo se equivoca até hoje, e muito, não é pouco. E por outro lado, né, o que eu acho interessante é que com bloqueio, com cerco, igual Cuba hoje. A China se mora igual Cuba, não era cercada, bloqueada, não tinha. Então isso condiciona muito qualquer processo, inclusive de urbanização. Eles conseguiram construir o metrô de Pequim em 75, né? Com o que foi um milagre aquele negócio, né? E o metrô de Pequim é um caso a ser estudado, na minha opinião, porque é um país bloqueado, isolado, consegue construir uma indústria mecânica pesada própria e construir um metrô com suas próprias forças em 75, né? Enfim, eu acho, só para terminar, Pedro, quando fala-se no processo em China pré-78, tem que colocar tudo isso na mesa, entendeu? A China pós-78 não tinha as restrições ao seu processo de desenvolvimento geopoliticamente colocados como tinha antes, né? A gente não pode ignorar também que existia a China antes de 78. Então eu só estou colocando aqui a visão de que existem uma visão de planejamento central e continua. Que aí pode ser, porque era uma questão mas no nível muito mais orientado no mercado do que era. E digo, por exemplo, se eu pegar aqui o celular agora, né, quem está nos acompanhando, e botar no Booking, você vai fazer uma reserva em Xangai, em Pequim, em várias cidades, né, da China com base em valor de mercado. O preço varia. Você vai olhar, tem alta temporada, tem baixa temporada, tem momento, final de semana é mais caro que dia de semana. Então claro. Isso é orientação de mercado. Né? Não estou dizendo, até porque eu não quero reivindicar a China, né, como um país capitalista. Eu tenho diversas críticas. Até minhas críticas são mais, hoje, ao modelo de governo chinês, né? Eu sou um cara que acredita na democracia liberal, de poder votar em partidos, de poder ter alternância, sei sua opinião, não gosta da dualidade democracia-ditadura, mas eu acredito que a China é uma ditadura e eu, como liberal, como é que eu concorreria lá a vereador? Assim, eu vou ter que criar uma ala liberal dentro do Partido Comunista? É difícil, então eu já tenho essa grande crítica. Mas quando a gente vai para a formação de valor, sobretudo no mercado imobiliário que a gente está comentando, ele hoje é consideravelmente orientado. E isso viabilizou muito da urbanização, tanto que pós-80 que você vai ter as grandes cidades chinesas chegando em tamanhos colossais. E a industrialização do interior, a produtividade das zonas econômicas especiais com o interior é muito maior. Basta ver a renda média. Você pegar as grandes cidades da costa, que são aquelas que cresceram com as zonas econômicas especiais, não tem comparação com a produtividade, com a renda per capita, com a renda média do interior.